Bom dia, professora. Bom dia, Silvânia. Como Bom vocês Bom dia, estão? dia. professora. Bom dia, professora. Bom dia, bom Bom, dia! bom dia, Que professora. bom estar aqui com vocês! Saudade, gente! Todo mundo bem? Já tomaram um cafezinho aí do intervalo? Conte-me aí. Café, lanche, Eita, menino, que coisa boa, hein? com certeza. É isso aí, quero todo mundo de barriguinha cheia, porque agora a gente vai começar mais uma aula aqui. Hoje estou com vocês aqui com empreendedorismo e nós vamos aqui, deixa eu pegar os meus slides aqui, estou fechando aqui da aula anterior, gente, e abrir aqui para vocês. Vamos lá. Fez foi travar aqui tudo, viu? É assim, quando a gente está com pressa, a gente força a máquina trava, né? Ela não aguenta. Não quer ir de jeito nenhum. Ah, meu pai do céu. Peraí, gente. Acho que eu vou ter que mudar de máquina aqui, só por conta que não quer carregar aqui o slide. Deixa eu tentar só mais uma vez. Se não for, aí eu mudo aqui de máquina, tá bom? Mas tá carregando aqui. Pessoal, é uma alegria estar com vocês aqui no módulo de empreendedorismo. Esse módulo é um módulo que eu confesso que é um dos meus favoritos, porque eu amo, admiro os empreendedores, quem empreende, quem se lança no mercado, é um grande desafio. Nós vamos falar nesse primeiro momento aí sobre empreendedorismo, vamos entender um pouquinho, vamos falar do perfil do empreendedor, vamos fazer um testezinho também, bem interessante, inclusive, para ver como é que está o seu perfil, se você é uma pessoa que gosta de empreender. E na próxima aula, quando a gente também entra no foco de plano de negócios, cada um de vocês vai ter a oportunidade de criar um negócio. E aqui é um momento muito gostoso, porque é onde surgem muitas ideias. Eu falo assim, professora, eu nunca pensei nisso, em criar um negócio, então a pessoa tem até uma ideia aqui, mas eu não sei, será que dá certo? Então, é o momento da gente compartilhar nossas ideias, aproveitar as dicas da prof aqui do que a gente vai ver, e então, gente, montar, botar nossa ideia, seja serviço, seja produto, mas de forma organizada, levantando os pontos fortes, os pontos que a gente precisa ter atenção para melhorar. Enfim, é uma aula muito boa, muito dinâmica. E se aqui não mudar, nós vamos aqui para o outro. Deixa eu ir abrindo o outro aqui enquanto isso. E vai ser um trabalho em grupo, quando vocês terão essa oportunidade de criar algo que vocês gostam, né? Algo que fale com vocês, que vocês se identificam. E vamos lá. Eu vou começar soltando um testezinho sobre empreendedorismo, tá? Sobre o perfil. Eu vou colocar aqui no link do chat para vocês e todos vocês vão abrir, responder e aí já já você vai me falar o resultado. Você não vai sair da página, tá? Eu quero que você continue na página lá depois que você respondeu, porque eu quero que você me fale qual foi o resultado, o que saiu. Vou colocar aqui no chat. Ok. Já já eu vou chamando individualmente aí algumas pessoas para compartilhar o resultado, tá bom? Bora lá? Todo mundo respondendo esse quiz?
se você tem perfil ou não de empreendedor. Quem é você que está chegando nessa aula? Como você está chegando? Com perfil? Tem algum pensamento empreendedor? Professor, eu acho que eu não tenho, mas será que depois que você responder esse quiz, você não vai se surpreender? Vamos lá, 2 minutinhos no máximo, e eu acredito que vocês respondam, e já guardem a sua resposta, porque já já vou chamar você para compartilhar, tá bom? Todo mundo respondendo. Se alguém tiver dificuldade para abrir o link aí, me fala, tá? Quando for concluindo, quem for concluindo vai colocando no chat. Terminei, só para mim me situando aqui, tá? Terminei, só apareceu uma frase: você está no caminho certo. Como é que é? Para mim também apareceu a mesma frase, dizendo que eu estou no Qual? caminho certo. Não entendi o resultado. Só falou que você está no caminho certo? Só Sim, apareceu isso, não apareceu nem numeração de nota nem nada. Não, ele não aparece numeração de nota, não. Ele aparece só essas observações mesmo, sobre o seu perfil. O meu apareceu, você tem perfil empreendedor, parabéns. Pronto. A gente vai falar mais profundamente sobre esse perfil, mas isso é um quiz. Deixa eu só tirar essa luz aqui. Tá em cima aqui, né? Tá ruim. Gente, eu vou mudar de máquina aqui.
Me dê só um minutinho aqui, tá? Porque o documento está travando aqui. Alguém teve resposta diferente? O meu deu, você tem perfil de empreendedor, parabéns. Você tem perfil, ok. Ótimo. Bom dia, professor. O meu também deu esse trem aí. Foi? Esse trem aí foi Franklin. Foi. O meu disse que você está no caminho certo. Está no caminho certo. Quem mais? Alguma resposta diferente? Só um minuto, professora. Minha internet tá lenta e eu estou tentando responder aqui. Tá bom. Professor, o meu disse se você está no caminho certo. Opa, Rodrigo, muito bom. Professora, eu acho que esse caminho certo é que a gente ainda tem algumas coisas para melhorar, né? Para se tornar um empreendedor raiz. Sim, sim, com certeza, verdade, verdade. Mas é normal, viu? É normal, mesmo porque a gente tá falando de um teste de características gerais, ele não entra tão detalhado, tipo assim, ó, você precisa melhorar especificamente nisso, mesmo porque, gente, a gente tem que ter muito cuidado justamente com os testes nesse aspecto, né? Porque cada um tem suas particularidades. E não é porque alguém, não, por exemplo, eu quero empreender, eu tenho vontade, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço, mas eu tenho um problema que é o seguinte: eu não costumo encerrar os ciclos da minha vida. Eu tenho um problema de ser constante. E o problema de ser constante é outra coisa, né? O problema de ser constante é assim, ó, eu começo e nas primeiras dificuldades eu desisto. Esse é um problema sério. O meu também deu que você está no caminho certo. Perfeito, Anderson, perfeito. A gente vai ter pontos que a gente vai trabalhar nesse módulo, vocês vão ver alguns perfis, alguns cases que a gente vai trazer, e uma coisa ou outra você vai poder se identificar, lembra assim, nossa, isso daqui que essa pessoa fez é o que está faltando virar a chave na minha vida. Olha, já essa outra situação aqui, olha, essa ferramenta que eu não usei antes, não apliquei, e talvez é justamente isso que está faltando para que eu possa virar a chave também. Ou seja, empreender, gente, é um desafio. E uma coisa que o brasileiro tem feito nos últimos anos é se lançado mais nessa questão do empreendedorismo, né? Tem se lançado mais em novas oportunidades, em novos desafios. E eu costumo até falar que para empreender você não precisa ter muito, não, tá? Você não precisa ter muito, não. Você precisa ter muita disposição, isso sim. Outro dia eu estava brincando com a minha irmã, porque ela vende muita coisa, sabe? Eu falo que ela vende rastro de cobre, urubu voando, porque se você quer confecção, ela vende, perfume importado, ela vende, ouro, ela vende, e o que você precisar, ela vai atrás. E aí ela se encaixou no perfil lá de receber o auxílio, né? Porque naturalmente ela trabalha como autônoma e ela estava com as vendas afetadas. E aí, olha só, ela recebeu o valor, recebeu primeira, segunda, terceira parcela, foi primeira e segunda, e eu perguntei para ela o que ela tinha feito com o valor dela até então. Pessoal, a gente carinhosamente chama de maninha, né? E eu falei, uai, maninha, e aí até agora? O que você fez com o seu dinheiro? Você comprou algum produto? Você... Não, maninha, estou esperando a outra parcela aí, porque eu vou fazer isso na minha casa, vou arrumar o armário, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E eu falei, nossa, mas isso não está certo. Olha só, você está tendo uma oportunidade que você nunca teve antes, de receber um dinheiro que você não esperava, um auxílio do governo. Você tem duas oportunidades. Ou você gasta esse dinheiro, simplesmente gasta ele como a maioria, vai lá, compra qualquer coisa,
gasta com roupa, gasta com comprando uma televisão nova, seja lá o que for. A maioria faz isso, não é verdade, gente? Faz isso com o seu dinheiro. Ou você pode fazer com que esse dinheiro, o quê, gente? Se multiplique. E aí eu brinquei com ela, falei assim, ó, você pode, não estou julgando o que você fez com o seu dinheiro, mas você tem dois caminhos. Você pode fazer um churrasco nos dois casos. Só que na primeira opção, do valor de R$ 600 que você recebeu, você pode fazer um churrasco, chamar seus amigos, farrear um dia, e lá se foi banda-mel, lá se foi o valor que você recebeu. Ou você pode fazer um churrasco, onde você vai colocar a carne no espetinho, você vai colocar na frente da sua casa e você vai vender cada espetinho por 3, 4, 5, 8, 10 reais, o valor que você preferir, e desses R$ 600 você fazer R$ 1.200. É possível, turma? É possível. Isso é empreender ou não é empreender? Positivo. É para todo mundo? Não. Não. Por quê? Porque tem gente que não dá conta, né? Come o espetinho todo. Liderança, né? Essa energia de querer empreender e meter a cara e arriscar. A maioria não quer, né, Flaviana? Sim. Não quer porque a gente precisa sair da zona de conforto. Porque é muito mais fácil eu ficar recebendo o dinheiro do governo e ficar por isso mesmo. Só que acontece que até quando? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Até quando eu vou ficar me contentando com poucos valores ou com migalhas? Até quando eu vou ficar dependendo de um emprego assalariado para poder mudar a minha realidade? Até quando? Essa é a pergunta. Eu vou precisar do INSS para me aposentar quando eu posso empreender. E eu não estou aqui instigando ninguém a largar o seu emprego. Não, muito pelo contrário. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 anos, desde os 15 anos de idade que eu tenho carteira assinada, eu sou da época que ainda se assinava carteira sendo menor de idade, e eu trabalhei por mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos, de carteira assinada, e se não fosse pelas regras do governo, certamente eu já estaria aposentada, porque mesmo depois que eu fui trabalhar somente com a minha empresa, eu continuo recolhendo Prolabore e mensalmente pagando o INSS. Ou seja, não fique fazendo conta de cabeça para descobrir a minha idade, tá? Eu tenho 41 anos, embora tenha carinha de 20. Eu já tenho mais de 25 anos de contribuição do INSS. Então, eu poderia se aposentar? Sim, poderia. Mais de 25 anos contribuindo. Só que o INSS não me permite isso. Então, eu continuo trabalhando. E até quando? Será que eu vou ter que trabalhar até 60 anos? Hoje, a idade para a mulher se aposentar, para eu ter direito a um salário mínimo por mês, 2 salários, se é que vai existir no futuro? Ou eu posso construir o meu caminho? Bom, eu optei, depois de trabalhar muito tempo com empresa, eu optei também em ter o meu negócio, em empreender. É fácil? Sabe por que não é fácil? Porque quando a gente trabalha para o outro, você saiu da empresa, você vai para casa e na maioria das vezes você nem se lembra daquela empresa, você dorme em paz. Quando você é empreendedor, você passa 24 horas pensando na sua empresa, no que você tem que fazer, nas estratégias, você trabalha de domingo a domingo. Então, fácil não é, mas é algo que é muito gostoso, porque você sabe que está fazendo para você, para o seu futuro, você está constituindo a sua marca, a sua identidade, o seu propósito naquele serviço, naquele produto, e isso não tem preço. Isso é Mastercard, né? Vamos assim dizer. Então, é um desafio. Agora, a gente não pode se lançar de qualquer forma, eu tenho que ter um planejamento. E aqui, novamente, eu trago minha experiência. Eu abri minha empresa, o CNPJ dela, regularizei em 2014, mas eu trabalhei ainda de carteira assinada no escritório de fazenda, onde eu trabalhava até 2018, ou seja, eu passei 4 anos conciliando a minha empresa com um emprego formal. Por quê? Eu precisava ter uma segurança, uma estabilidade, que eu não iria ficar devendo na rua, até então largar essa empresa. Quando eu larguei, para minha surpresa, quando eu me dediquei mais tempo à minha empresa do que eu dedicava antes, eu passei a receber até mais do que eu recebia no meu emprego formal.
Mas observe que não foi da hora para outra. Isso levou um tempo, tá? Leva um tempo, isso é perfeitamente normal. E é sobre isso e outras coisas mais que nós vamos falar nesse módulo de empreendedorismo e plano de negócios. E é muito importante que você fale também da sua experiência. É muito importante que você compartilhe um case, alguém que você conhece, que teve uma experiência semelhante e que não desistiu, e que continuou empreendendo. E uma ideia onde ninguém acreditava se tornou uma ideia de sucesso. Beleza? Tamo junto? Estão aqui comigo na sala? Tamo junto. Tamo junto. Fechou, 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 fechou. Vamos lá, gente. Então, quando eu falo de empreendedorismo, eu falo do conceito geral e falo também do perfil do empreendedor, que é o que nós vamos ver hoje, né? Vocês já fizeram um testezinho básico aí, já viu que você tem perfil, mas uma vez que você tem um perfil, eu te pergunto, será que você sabe realmente o que é empreender? Qual é o conceito que você tem de empreendedorismo? O que você já viu? O que você já vivenciou sobre isso? O que é empreender para você, Flaviana? É ter coragem de lançar algo que talvez já exista no mercado ou não, e correr os riscos de dar certo ou não. Boa, muito bem, Flaviana, é se lançar, né? E para você, Jaline? O que é empreender para você? Jaline Cavalcante. Eu gosto de chamar assim aleatório, porque quando eu era menina, que estudava lá no Polivalente, e eu queria matar a aula, era um trabalho danado, porque eu não podia passar pela porta da frente. Não podia passar porque tinha porteiro, ele ficava lá, não deixava ninguém sair. O que eu tinha que fazer? Ir lá para o fundo do colégio e pular o muro. Olha o trabalho que dava. Hoje, para mim me ausentar na aula, basta o quê, gente? Desligar a câmera e o microfone. Por isso que a prof fica chamando, porque a prof é todo mundo aqui, né? Vamos lá, enquanto a Jaline não volta. Ana Luísa, o que é empreender para você? Ana Luísa. Ô, Silvana. Correr riscos, boa. Oi, Fábio. Pegando aí a deixa de Flaviana, realmente o empreendedor precisa ter coragem, mas ao menos de tudo, como dizia Rui Barbosa, além de ter os pés no chão e a cabeça nas nuvens, a questão principal é a questão da responsabilidade, né? Porque verdade. Não basta só ter a coragem, você precisa ser responsável por aquilo que você está fazendo, né? Porque ao seu redor existem várias outras pessoas que dependem daquele negócio. Verdade, Fábio, verdade. Eu até brinco que no meu ramo... Silvânia, Oi, Rodrigo. empreender, eu vou te mostrar aqui um detalhe. Olha só, empreender é isso aqui, ó. É isso aí, eu tô dentro Rodrigo. do carro, eu tô indo comprar um material, a empresa não pode parar. E eu tô assistindo a aula, mas não tem outro jeito. Tem que fazer. É assim mesmo. Perfeito. É criar Muito oportunidade bom. onde não tem. Você tem que estar observando o mercado. Você tem que observar o mercado, em tudo tem oportunidade, em tudo. São muitos sacrifícios, né? O sinal do Rodrigo tá falhando, Rodrigo, um pouquinho, mas deu para a gente ouvir você, tá? Continue ligado aqui com a gente. O Franklin também, ó. Né, Franklin? O negócio não para, gente, não para. Professora, eu tenho uma história um pouco parecida com a sua. Você abriu a sua empresa, né, e continuou trabalhando. Eu também tenho a minha empresa, inclusive eu administro a 1.100 quilômetros, que eu moro aqui, mas ela funciona lá no sul da Bahia. Uau! Foi uma empresa que, quando eu comecei, eu tinha 19 anos, eu juntei um dinheiro de uma empresa que eu já tinha trabalhado, aí consegui juntar esse dinheiro e abrir essa empresa. Quando eu abri a empresa, eu já tinha, mesmo com o investimento que eu fiz, eu tinha R$ 1.200 de dívida garantido pelo menos 8 meses, que eu teria que pagar dessa empresa.
tirar todo dessa empresa e tirar meu sustento e o do meu funcionário, que eu tinha um funcionário. E muitos falaram que não ia dar certo. Hoje ela ainda funciona. Vizinhos meus falaram que isso aí não vai funcionar. Graças a Deus eu abri, era na minha casa mesmo, então eu não pagava aluguel. E aí até hoje ela funciona, roda, eu administro daqui, minha mãe e meu pai me ajudam lá. Tem um funcionário lá que hoje, por questão de distância, eu até fiz meio que uma sociedade. Passei uma porcentagem para ele para ficar melhor, porque quando eu vim logo, eu continuei com o funcionário e não estava dando certo porque ele não estava se empenhando. Então, eu preferi trocar o funcionário e colocar um sócio, porque à medida que ele se esforçar, vai ser melhor para mim e melhor para ele. Excelente, divide a responsabilidade com você, né? É uma forma de você dizer assim, ó, se der ruim, vai dar ruim para você também. Diferente do funcionário, que se der ruim, vida que segue para ele. Ele recebe o seguro-desemprego dele e procura outra coisa. Verdade. Muito bom. Quem é que está aí falando? Que está aparecendo o login de... Ah, Tarcísio, está aparecendo o login de Ingrid. É porque no computador da minha esposa. Muito bem. A Jaline colocou aqui, voltou, Jaline, empreender é colocar em prática, é realizar. A Lohana colocou, empreender é entender as necessidades do consumidor. Boa, boa, muito bem. Alguém mais gostaria de falar, de compartilhar? Para mim, ser empreendedor é inovar, nem sempre fazer o novo. Gente, isso é fato. Alguém aqui já ouviu falar do Vale do Silício? Vale do Silício? Eita, meus sonhos ainda vou para lá. Vale do Silício hoje é o sonho de muita gente realmente, porque quando se fala de empreender, de inovação, novidade no mercado, fala-se de Vale do Silício. Muitas ideias, fundo de garagem, muitas ideias excelentes, mas que não possuem investimento necessário, e ali a gente encontra inúmeros investidores, inúmeras pessoas dispostas a investir nessas novas ideias, nesses novos negócios, e a gente vê muita coisa surgindo dali, hein, gente? Muita coisa espetacular. Inclusive, deixa eu só interromper aqui esse slide para me mostrar uma coisa para vocês que eu vi ontem lendo uma reportagem no UOL, gente. Fui pegar ver as notícias à noite, antes de dormir. Fui lá abrir para ver as notícias e vi uma notícia muito relevante e deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque eu achei... Falei assim, gente, eu vou levar isso aqui para a turma. Muito bom. Deixa eu pegar rapidamente aqui, porque é bem pertinente. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Da notícia. Deixa eu colocar aqui. Porque empreendedorismo é isso. É se lançar, é colocar em prática, é identificar necessidades. Você vai encontrar pessoas, como foi dito aqui, que não vai acreditar em você. Você vai encontrar pessoas que vai dizer que aquele negócio não vai dar certo, que você está louco, mas ainda assim você continua, ainda assim você se lança. E isso daí é a chave do sucesso. Olha só essa história aqui. Quando eu vi a chamada, deixa eu ver se aparece para vocês aí, tá? Será que não vai aparecer? Apareceu, turma? Sim, professora, apareceu. Ótimo! Olha só o que diz essa notícia. Que um pai, ele deu para o filho 20 mil reais para comprar um carro. Se fosse eu, meu Deus do céu, feliz da vida, já ia escolher o carro. Mas olha o que esse jovem fez. Ele pegou esses 20 mil, comprou uma empresa e hoje fatura mais de 3 milhões. Olha para isso, gente. 20 mil reais, começou o negócio e hoje fatura mais de 3 milhões. Foi fácil? Não. Olha o que diz a história. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para me ler para vocês.
Quando o pai lhe deu 20 mil reais de presente para a compra do primeiro carro, Eduardo Tafa decidiu dar outro destino ao dinheiro, empreender. Ele comprou 30%, olha só, 30% da empresa Sofá Tudo Limpo em Curitiba. 4 anos depois, em 2014, Tafa comprou toda a empresa. Trocou o nome para Sofá Novo de Novo e expandiu o negócio. Em 2020, faturou 3 milhões com uma sede de 23 unidades. Gente, 22 são franquias. Ele já está ganhando, e aqui vem uma das chaves, ele já está ganhando sem ele colocar a mão na massa. A ideia que ele teve, todo o esforço que ele teve lá no início, ele replicou, e agora, uma vez franqueada, o dinheiro está vindo de forma passiva. Vamos lá. Mas como foi isso? Como foi que deu esse início? Bom, ele começou a trabalhar por acaso. Meu amigo Beto Carvalho, dono da empresa, precisou viajar e me pediu para ficar à frente do negócio na ausência dele. Nos 20 dias da empresa, Tafa ligou para os clientes inativos oferecendo o serviço. Olha a primeira atitude. Segundo ele, as vendas aumentaram 30% no período. Na volta dele, fui contratado como vendedor. Disse Tafa que ficou 3 meses na função até ser convidado para ser sócio do negócio. Em 2014, Carvalho saiu da empresa para abrir outra na área química. Tafa, então, comprou a parte do amigo por 100 mil e virou dono sozinho da empresa. Hoje, ele tem mais um sócio, Guilherme Ribeiro. E aqui tem um ponto aqui, ó. Segundo ele, os primeiros anos não foram fáceis. Quem disse que seria, hein? Cometi vários erros administrativos, de marketing, mas sempre buscava inovação, visando modernizar a empresa e expandir os negócios, afirmou. Investiu mais 80 mil. O pulo do gato foi ter buscado inovações e parcerias com empresas homologadas pela Anvisa, comprado equipamentos mais modernos, tudo para levar segurança e tranquilidade ao mercado consumidor. Fala aí, para você, o que te chama a atenção nessa história? O início? O se lançar? O se arriscar? O abrir mão de um desejo, que talvez o desejo seja dormir até mais tarde, talvez seu desejo seja somente não ter preocupação aos finais de semana, talvez seu desejo seja um carro, e abrir mão de comprar algo que você muito deseja para investir em um negócio. Isso é empreender. E aí, gente? O que vocês acharam? O risco que ele enfrentou, né, Ana? O risco aí foi... Eu acho que foi ele ter a capacidade de perceber que aquilo poderia dar certo. E ele pensou fora da caixinha, né? Porque se fosse outra pessoa, só comprava o carro e pronto. Tava vivendo sua vida normal aí. Verdade, Robério. E se vocês lerem a reportagem um pouquinho mais embaixo, você acha que o pai, a família, vai dizer que ele está certo em pegar aquele dinheiro que ele ganhou e investir no negócio? Claro que não. Muita gente vai dizer que, meu amigo, você está louco. Tá doido, esse negócio do seu amigo aí tá falido. Mas por quê? Porque não tinha alguém para fazer isso que ele fez, Professora, né? Oi. Não sei se a senhora já leu, mas o livro Pai Rico, Pai Pobre conta uma história parecida com essa daí, do carro. Sim, exatamente. Uma das características do Pai Rico, Pai Pobre é justamente a questão cultural que nos é ensinado. Porque aqui no Brasil nós não ensinamos finanças para os nossos filhos, nós não ensinamos eles a poupar, a conquistar. E nos Estados Unidos, os pais já ensinam desde cedo os filhos a conquistar, a ir atrás do seu próprio dinheiro, de certa forma empreender. Você pode se assustar ao chegar lá em um bairro muito bom, com aquelas casas maravilhosas, com aqueles lindos jardins, e você vendo um menino cortando a grama para poder ganhar o trocado. E você pode pensar que aquele garoto precisa daquele dinheiro. E quando você pergunta onde ele mora, ele vai te mostrar uma casa ao lado, que é maior do que aquela casa que ele está cortando a grama, que é muito mais bonita, muito mais rica, mas ainda assim,
O pai dele ensinou desde cedo que ele precisa fazer o dinheiro dele, que ele precisa se mover, se movimentar. Isso é uma grande diferença que é abordada lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Excelente colocação. É isso aí, gente. Empreender é um desafio. É tudo isso que vocês falaram aí, ó. Ter coragem, determinação, enfrentar os riscos, sair da zona de conforto, abrir mão de algo que tem valor para você, para então se lançar. Avancemos então. Quem lê para mim esse slide aí? Será que ter seu próprio negócio é sinônimo de empreendedorismo? O que você acha? E no meio rural, como identificar o empreendedorismo? Como que eu posso identificar o empreendedorismo no meio rural, gente? Através de um produtor que está iniciando um novo, querendo abrir uma fazenda de plantio, abrir uma loja, alguma coisa assim no ramo agrícola. Uhum. Perfeito, Flaviana. Eu tenho alguns exemplos da turma mesmo aqui do Senar. Quando a gente vai chegar esse momento para vocês já, quando a gente começa a ministrar tópicos especiais e a gente vai na construção do TCC, a gente tem inúmeras experiências. Nas turmas, por exemplo, de Luiz Eduardo, nós tivemos uma aluna que construiu, gente, o próprio sabão dela, uma linha linda, de um sabonete espetacular, uma embalagem linda para poder vender. Eu tive um aluno que a família dele produzia cachaça em São Desidério, e ele tinha interesse em melhorar esse negócio. Como? Botando uma cachaça saborizada, a rapadura que era produzida era uma rapadura comum, ele queria produzir uma rapadura também com outros produtos, ele queria colocar a rapadura em cubinhos, porque fica muito atrativo para vender, né? Você colocar o produto na modalidade gourmet, que é aquele produto mais arrumadinho, com a embalagem, que muda tudo, né? Se eu pego um brigadeiro, é só um brigadeiro. Se eu pego um brigadeiro com uma embalagem, numa caixa, com um laço grande, é um negócio totalmente diferente. Eu já chamo de brigadeiro gourmet. Isso já agrega valor. Então, no campo, a gente tem observado muito isso. E, por último, agora, eu orientei uma aluna da turma aqui de Barreiras, que ela também, em um negócio da família, um negócio de um amigo, na Chapada Diamantina, que produzia rapadura, e ela foi lá, fez um trabalho. Gente, ela fez um plano de negócios para ele. O trabalho dela foi um dos melhores, se não o melhor da turma. Inclusive, ela foi apresentar em um seminário, ela foi convidada para apresentar esse trabalho num seminário aqui no Nordeste, de tão bom que ficou o negócio. Porque pegou um negócio simples do campo, simplesmente organizou os processos daquela pessoa que era um empreendedor, porque ele é um empreendedor, né? Ele está trabalhando todo dia no negócio dele. Só que ele não colocou em prática muita coisa porque ele não tinha conhecimento. E ela chegou e revolucionou aquele negócio. E aí você vê a pessoa, aquele empreendedor do campo, tendo um sucesso, um resultado que ele nem imaginava. Então, é possível, gente, fazer a diferença no campo também. Vamos lá conceituar. Leia aí, Robério, por favor. Conceituação. O termo empreendedorismo vem da palavra francesa entrepreneur, que era utilizada no século XII para designar aquele que incentivava algo novo. No final do século XVIII, passou a indicar a pessoa que criava e conduzia projetos e empreendimentos. Perfeito. Depois disso, foi nessa época também que a palavra adquiriu seu significado atual, designando pessoas que identificavam uma oportunidade de negócio e assumiam riscos, pois compravam matérias-primas, processavam essa matéria-prima e posteriormente vendia. Ali então já surgia o empreendedorismo que nós conhecemos hoje. Naquela época, normalmente eram produtos agrícolas, produtos que eram transformados. Então, olha só, ponto 1 e ponto 2 sobre empreendedorismo.
é a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Como assim, professor? Você está dizendo que eu posso empreender em um negócio que já existe? Mas eu sempre achei que eu só poderia empreender em um negócio do zero. Será? Será, gente, que eu só posso empreender num negócio zerinho em folha? Vocês acham isso? Alguém aqui imaginava que você pode empreender num negócio já existente? Professora, eu acho que sim, é só você inovar e dar uma cara nova para o empreendimento. Geralmente as maiores ideias de sucesso não são ideias novas, são ideias melhoradas. E também você tem o... Vemos isso nas redes sociais, né? A cópia, o copia e cola deles. Que só muda o nome e o layout dos aplicativos. Mas tem quase as mesmas funções. Também você pode ver as filiais, né? Que é um modo de você também empreender. Uma empresa grande quer se multiplicar, não tem como um dono só tomar conta de tudo. Você vê a oportunidade de você se filiar e é uma maneira de se empreender também. Exatamente, perfeitamente, gente. Ótimas colocações vocês fizeram. E a gente acabou de ler lá o exemplo do rapaz que mudou a história daquela empresa de sofás. Era uma empresa que nem andava bem, o sócio viajou, em alguns dias, pouco mais de 15 dias que o sócio ficou fora, ele chegou e já aumentou em 30% o faturamento, só indo atrás dos clientes inativos, uma primeira ação que ele fez, e outras ações que ele fez com que ele fosse de empregado para sócio, e depois ele foi tomando tanto gosto pelo negócio, que as ideias dele foi fazendo com que aquele negócio incorporasse a sua identidade ao seu propósito, que acabou ele comprando daquele cara lá atrás, o amigo lá atrás, que contratou ele como empregado, depois uma pequena fatia cedeu a ele como sociedade, daqui a pouco ele se tornou o dono do negócio, um negócio que já existia, um negócio que não era lá essas Coca-Cola toda, mas que ele chegou, começou a colocar ações em prática, e ele fez de um negócio pequeno um grande negócio com 23 unidades, já agora franqueadas, que é o que a Flaviana falou aí, com o sistema também de filiais, né? Só replicando. Então, eu posso empreender, sim, em um negócio já existente. A questão é, eu tenho esse perfil? Eu estou pronta para isso? Para esses desafios? O rapaz aí estava, né? Vocês, segundo me falaram, a maioria também estão. Alguém aqui deu um resultado aí no teste que citou que você não tem perfil, que você não está preparado para empreender? Com toda humildade, tá? Não precisa ficar constrangido, não. Alguém deu um resultado diferente, gostaria de falar, compartilhar? Bom, se não, eu entendo que todo mundo está pronto para empreender. Então, vamos lá, vamos falar sobre o perfil do empreendedor. Que perfil é esse que acompanha o empreendedor? Quem pode ler? Eduarda, pode ler para mim? Oi, posso sim. Ser empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja risco. É enfrentar os problemas, mesmo que não tenha força. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Olha aí, gente, ser empreendedor é conquistar, é se lançar, e não é ficar preso às palavras, às circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias ao redor, elas não vão ser favoráveis. Se for um empreendedor do campo, se eu quero, por exemplo, ter uma propriedade, um sítio meu ou da minha família, ou uma chácara, e eu estou pensando em fazer uma plantação de manga lá, para poder vender essa manga, vender aquela manga bolzão, ou seja, qual o tipo de manga, vai aparecer pessoas que vão dizer, olha, esse negócio não vai dar certo.
Olha, essa terra aí não é favorável para isso. Olha, o clima não é bom. Olha, aqui chove pouco. A hora chove muito. Ora, o preço está alto, a inflação está alta. Ora, o dólar está alto. Sempre vai ter circunstâncias adversas. Sempre vai ter algo acontecendo, mas a questão é como nós encaramos essas adversidades, sejam elas mensuráveis, como o clima, né, que está ali ao nosso lado, sempre acontecendo, falta de dinheiro, falta de recurso, ou sejam somente circunstâncias, palavras que foi lançada. Quantos projetos foram deixados para trás, porque pessoas vieram e falaram para você, olha, eu acho melhor você não fazer isso, acho melhor você estudar para um concurso, eu acho melhor você não empreender, acho melhor você procurar um emprego que te traz estabilidade. Quantos projetos, quantos sonhos são deixados para trás por causa de uma palavra? E muitas vezes são palavras que não são de pessoas desconhecidas, são das pessoas que nós amamos, nossa família. E que faz isso não é para te agredir, às vezes faz até com boas intenções, mas que infelizmente trazem grandes prejuízos. Quem aqui nunca abandonou um projeto, um sonho, porque alguém falou algo ao contrário? Eu já fiz isso, já aconteceu comigo. De abandonar um projeto, de abandonar um sonho, porque alguém falou que era melhor não ir por aquele caminho. Quantas vezes? Então, nós precisamos resgatar essa essência. Nós precisamos resgatar esses sonhos, esses projetos e, independente das circunstâncias, colocar os nossos planos em ação. Aí você pode me perguntar, mas professora, será que eles não estavam certos? Será que esse negócio era para mim mesmo? Porque, olha só, eu não acho que eu sou empreendedor, não, professor. Eu acho que aquela pessoa lá, o filho do Abílio Diniz, né, que já criou no mundo dos negócios, que já acompanhou o pai, sei lá, o filho ali do dono do Dantas, eu acho que já está no meio, aí tudo bem. Mas eu nunca, na minha família, ninguém nunca empreendeu nada. E aí? O que vocês acham? Empreendedor, então, nasce pronto? Não. Empreendedor não nasce pronto. Na verdade, as características de um empreendedor, as características de um líder, as características de um gestor, todas estão ligadas ao seu comportamento. E o nosso comportamento, ele é inteiramente mutável. Nós estamos em constante aprendizado. Então, em todo o tempo, professora, mas eu não sei falar bem. Pois eu te digo, eu também não sabia falar bem. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Era uma pessoa bichinha do mato. E hoje, eu dou aula, eu dou palestra, eu dou treinamento, eu falo com pessoas de qualquer classe social, de qualquer nível, sem entrar e sem sair. Aprendi isso do nada? Não. Isso foi um aprendizado constante. Foi treino. E o treino, ele gera habilidade. E a sua habilidade gera confiança. E quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, melhor você fica. E uma coisa interessante, se der tempo, eu não sei se vai dar, daqui até a segunda aula, tem um livro que chama Sonho Grande, que é de alguns empreendedores brasileiros, né? E eles mostram, Pense Grande, é Pense Grande ou é Sonho Grande? Agora eu me confundi aqui. E ele fala sobre os grandes empreendedores do Brasil, aliás, os maiores, os homens mais ricos do Brasil, que inclusive também estão na lista dos homens mais ricos do mundo, na Forbes. E eles falam o seguinte, que você pode até sonhar pequeno, mas por que você vai sonhar pequeno se custa a mesma coisa que sonhar grande? Então, comece pequeno. Você pode até começar pequeno, porque você ainda não tem as habilidades necessárias para fazer o negócio crescer. Mas comece pequeno e vai avançando. Porém, comece pequeno, mas sonhe grande. Sonhar grande ou sonhar pequeno tem o mesmo preço. Então, sonhe grande. E ali ele mostra várias características. E outra coisa importante que me chama a atenção, que é o que eu quero focar, que é o que eu quero focar para vocês, é o seguinte: atenção! Os homens mais ricos do mundo,
eles se tornaram ricos, milionários, bilionários, após a terceira, quarta tentativa de empresa. Ou seja, eles tiveram o primeiro negócio, quebraram, tiveram o segundo, quebraram, aí só a partir do terceiro. Por quê? É aprendizado. No dia a dia, você vai aprendendo e você vai crescendo. Assim como uma criança começa a engatinhar, depois dá os pequenos passos, ainda inseguro, daqui a pouco já anda um pouquinho mais firme, quando pensa que não está, correndo. Assim é a vida do empreendedor. Nós começamos devagar, começamos engatinhando, mas quando menos imaginar, quando menos esperar, se você não desistir, você vai estar correndo, alçando voos altos. Então, o empreendedor não nasce pronto. Tá? Se alguém falou isso para você, isso é mentira. Isso não é verdade. E como é o empreendedor no agronegócio? Bom, ele está relacionado à capacidade de administrar a propriedade de maneira eficiente, realizando controle de custos, conhecendo as particularidades do mercado, consumidor, fornecedor e concorrente. Ou seja, olhar de águia. Olhar de águia. O empreendedor, o gestor, ele tem que estar atento a tudo dentro da sua empresa, controlando os seus processos, controlando os seus resultados, ajustando, porque eu só posso ajustar aquilo que eu controlo, aquilo que eu estou acompanhando, e também de olho no que está acontecendo lá fora. O que meu cliente está pensando? Quais são as considerações dele? Qual é o feedback dele? O que eu preciso melhorar? E o meu fornecedor? E o concorrente? O que está acontecendo no mercado? O que eu preciso saber? Então, eu preciso ficar de olho, tá? O que mais? Também leva em consideração os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, analisando indicadores econômicos e financeiros, entre outros aspectos relacionados à gestão rural. Veja bem, nós vamos colocar em prática, né, como eu falei para vocês, a ideia de alguns negócios. Daqui a pouquinho nós vamos dividir os grupos, já comece a pensar aí com quem que você vai querer trabalhar, nós vamos dividir os grupos e nós vamos lançar o desafio de cada um construir o seu próprio negócio, seja oferecendo um serviço ou um produto, ou melhorando um já atual, caso você tenha um negócio que você queira trabalhar em cima dele, não tem problema. E quando a gente for fazer isso, nós vamos trabalhar com uma ferramenta que se chama análise SWOT, ou matriz SWOT. Quando eu trabalho essa ferramenta, e eu trabalho ela tanto no âmbito profissional como empresa, como também no âmbito pessoal, existem pontos importantes que nós precisamos levantar. Primeiro, o que você faz de melhor? Qual é o ponto forte do seu produto? Qual é o diferencial do seu produto? Outra coisa, trabalhando internamente, falando do seu produto e do seu serviço. O que precisa ser melhorado e que depende de você fazer algo, adquirir uma nova habilidade ou um conhecimento, ou botar um plano em prática. O que precisa ser melhorado? O que o seu produto, o seu serviço possui de fraqueza e que pode ser melhorado e que depende somente de você. Outra questão que eu preciso analisar: quais são as oportunidades do mercado? O que o mercado oferece de crescimento? O que se fala sobre o meu serviço no mundo? O que se fala aí fora? O que tem de oportunidades e que eu posso crescer pegando carona nessas oportunidades que estão surgindo? Olhando também para o mercado, mas no aspecto negativo. Quais ameaças tem no mercado? Quais ameaças que, independente do meu esforço, independente se eu sou muito proativo, se eu estou colocando todo o meu gás, eu tenho dormido somente 4 horas por dia, investindo no meu negócio, mas ainda assim existem fatores que podem impactar negativamente no meu negócio, que são as ameaças, que não dependem de mim. Como o quê, professora? Inflação, alta de juros. Se for algo ligado ao meio rural, você vai fazer uma plantação de milho, e porventura pode vir uma grande seca, é uma ameaça, não depende de você.
Ou então a gente pode entrar num período de muitas chuvas. E o excesso de chuvas também faz com que a lavoura se perca. É uma ameaça e não depende de mim. Então, observe que eu preciso analisar esses pontos para que eu tenha uma noção geral do meu negócio. Até aqui, beleza? Todo mundo está entendendo? Alguma consideração? Como estamos? Super tranquilo, tá ótimo. Beleza, então. Então, vamos lá. Continuando. Aí nós temos aqui, de um lado, algumas características, e de outro lado também, características de empreendedores. Quem aqui faz uma leitura rápida aí desses pontos para a gente? Quem pode fazer? Pode ser eu. Por favor, Flaviana. Empreendedores são pessoas que identificam necessidades pessoais, familiares das organizações do mercado e da sociedade, tornam-se ativas e as transformam em oportunidades, estabelecem contatos, buscam informações, exercem a cooperação, associar-se, interagem com quem pode contribuir, valorizam o planejamento, estabelecem meta, correm risco, fazem boa gestão da sua atividade, conhece o ambiente de sua atividade, considerando as realizações local, regional, nacional e internacional, buscam e exigem qualidade e eficiência, apresentam independência, autoconfiança, diligência e prontidão, buscam o autoconhecimento e sabem relacionar-se com os outros, apresentam comportamentos, comprometimento, persistência, cidadania e civismo. É coisa, hein, professora? Meu Deus do céu, fiquei até assustada agora. Como é que faz, professora? Porque é muita coisa aí, hein, gente? Sei não, viu? Achei muita característica. Será que eu consigo desenvolver isso? Consegue. Será que eu consigo, professora, desenvolver habilidade, por exemplo, de... Deixa eu ver uma aqui. Autoconfiança. Eu, professor, sou uma pessoa muito dedicada, sabe? Tudo que me pede para fazer, eu faço. Se me passa uma tarefa, eu faço questão de pegar essa tarefa, levar ela até o fim. Mas, por favor, professora, não me coloca lá na frente. Não peça para me falar, para me apresentar. Porque, professora, minha voz some, me dá um branco, eu não consigo apresentar, minha garganta fica seca, eu não consigo. O que é isso, gente? Autoconfiança. Olha só, você acabou de dizer para mim que você preparou tudo, que você teve muito cuidado ao levantar todas as informações, ao reunir todos os dados, foi criterioso, chegou junto ao cliente, chegou junto à equipe, tem tudo que eu preciso. Só que quando eu peço para você vir numa reunião com o cliente, você fazer uma apresentação, o que você me diz? Eu não consigo. Você tem toda a informação? Você sabe de tudo? Sei. E por que você não apresenta? Autoconfiança. E é muito pertinente eu falar aqui de autoconfiança, justamente porque a maioria das pessoas não levam à frente esses projetos, as suas ideias, porque não confiam em si mesmas. Ô, professora, aconteceu algo parecido essa semana comigo. Eu faço faculdade de agronomia e o professor também colocou para a gente fazer montar uma empresa empreendedora na área agronômica. E, tipo assim, foi em uma aula, a gente tinha que montar a empresa e apresentar o trabalho já naquela mesma aula. E uma colega minha, que estava no nosso grupo, tipo assim, só apresentou o grupo, falou quem estava participando, o tema, e depois não falou mais nada, porque ela tem medo de apresentar, não tem engajamento, falta coragem. Então, eu que tomei a iniciativa e falei basicamente 90% do trabalho, e o outro colega falou 10%, enquanto essa colega não falou basicamente que nada. Aí o professor chegou e falou que isso não é correto, porque aí se destaca uma pessoa só do grupo daquele trabalho, enquanto ela fica de lado, e o outro ficou meio que escorado na parede, isso não é bom para uma apresentação.
Aí, nisso aí que a senhora falou, bateu certinho com o que aconteceu essa semana. Exatamente, Flaviana. Aí você fala, não, professora, mas isso foi só lá na apresentação do trabalho. Não. Ali, gente, é um teste, você está numa sala de aula, é um meio de aprendizado. Se ali você não vai fazer, por que você vai fazer numa reunião de trabalho, uma reunião importante? Onde está sendo medido, de fato, todo o seu comportamento, a sua postura. Então, eu preciso começar a trabalhar isso em mim. Eu preciso saber que eu tenho capacidades e eu preciso começar a acreditar em mim. E aqui eu quero chamar a atenção para você de duas habilidades importantes deste século que nós estamos e que daqui para frente vão ser mais cobradas, tá? As duas habilidades comportamentais mais importantes para o sucesso seu como empreendedor, como profissional, são duas: trabalho em equipe e inteligência emocional. E inteligência emocional engloba tudo isso. Você se conhecer, olhar para dentro de si e ver o que eu preciso melhorar, quais são as emoções que me atrapalham no dia a dia. Eu preciso buscar ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, porque quando eu estiver à frente de desafios, de pressões no trabalho, pressões no dia a dia, aquilo não venha ser um ponto que venha me prejudicar. Mas eu saiba lidar com essas emoções. Eu venha trabalhar esse autocontrole. E esse autoconhecimento é o primeiro passo, porque primeiro eu preciso saber. Olha, eu sou uma pessoa que eu não falo na frente, não falo por quê? Ah, porque eu tenho medo. Pronto, você já identificou, você tem medo. Então, vamos trabalhar agora o controle desse medo. Vamos treinar. Qual é a origem desse medo? Vamos começar a falar e exercer, porque só depois que eu começo a controlar é que eu vou desenvolvendo os princípios da inteligência emocional, que é automotivação, empatia, autoconfiança. Tá muito legal. Como que eu vou me motivar se eu não confio em mim mesmo? Então, eu preciso olhar para dentro de mim e saber que eu tenho um potencial e que isso que hoje eu não sei fazer, que eu não sei falar, eu posso treinar. E tudo é treinável. Eu falei sobre isso há pouco. Pois bem, o empreendedor, ele, na verdade, tem um problema. Já, Breno? Ainda não. Mais tarde. O empreendedor, na verdade, ele tem um problema. E enquanto a maioria das pessoas focam no problema e ficam ali batendo cabeça no problema, dizendo que aquilo não consigo, o empreendedor, ele vai atrás da oportunidade. Ou seja, ele trabalha em cima daquele problema. A seguinte pergunta: o que eu posso fazer para resolver? É como no dia a dia, assim, você tá lá na sua empresa e aí tem as reuniões, né, de trabalho. E aí, observe que as reuniões de trabalho, gente, tem muitas reuniões que são muito improdutivas. Por quê? Porque senta-se numa mesa e fica discutindo o problema. Para que passar horas e horas discutindo o problema, gente? Porque a gente não muda esse comportamento. Eu preciso discutir a solução. O problema todo mundo já sabe. Se faz uma reunião comigo, eu falo, tá bom. Ok, Anderson, o que você sugere? Ah, mas isso aí é muito complicado, não sei o quê. Anderson, qual é a sua sugestão? O problema eu já sei, eu sei que é complicado. O que você sugere? Ah, não, eu não tenho nenhuma sugestão. Então, tá bom. Então, não fique também botando lenha na fogueira falando do problema. Ô, Fábio, o que você sugere, Fábio? Aí o Fábio vai lá, traz uma sugestão. Mesmo que simples, mesmo que não seja adequada, mas pelo menos eu não estou focada no problema, mas sim na solução. E o empreendedor, ele faz isso. Ele vê o problema e sempre olha de que forma eu posso suprir aquele problema, transformando isso em uma oportunidade. E aí, essa semana, no meu Instagram, eu fiz uma enquete lá, no Instagram da minha empresa, da Gouveia e Viana, e eu falava justamente sobre isso, sobre crise, oportunidade. E nessa enquete, eu coloquei lá para as pessoas se elas acreditam que em momentos de crise podem surgir oportunidades. E 100% respondeu que sim. Só que quando eu pergunto como que ele está vendo o mercado, ele está dizendo que está difícil.
Você vai ver a resposta lá quase 50% dizendo que está difícil, e a outra metade dizendo que não, é um momento de reflexão. Ou seja, a gente até sabe que tem a oportunidade, mas ninguém acredita que é para si. Gente, nessa época de pandemia, acredite, esses empreendedores mais ricos, eu não estou falando do âmbito da saúde, de laboratório, eles dobraram o seu faturamento. Empresas como Facebook, Google, a do Elon Musk, a Amazon, gente, dobraram o seu faturamento. Então, onde há crise, há também oportunidade. E aí, eu quero agora fazer algo que aqui no meu interiorzinho chama de toró de parpite, que é o brainstorming. O brainstorming é o toró de parpite. Eu quero que você fale os seus palpites aí sobre características de alguns empreendedores, mas eu quero que você me fale o nome. Por exemplo, você pode citar aí, eu acabei de falar do Facebook, né? Aí você vai lá pegar o Mark Zuckerberg, você olha, o Mark Zuckerberg, ele é jovem, ele inovou, mas ainda assim, ele é uma pessoa que você observa num comportamento dele, que é uma pessoa simples. Ou seja, ele não esbanja, ele foca no negócio e não é aquela pessoa que antes de ter, está gastando. É uma característica do empreendedor, porque ele sabe o momento que ele tem que investir. E aí eu quero que vocês agora abram as câmeras aí para a gente poder compartilhar um pouquinho esse momento. Abra aí as câmeras, por gentileza. Abram aí, que é bom que a gente consegue ver uns aos outros e aí a gente medir um pouquinho aqui de quem você está pensando aí, qual é o exemplo que está te vindo, né? O exemplo de pessoa, de empreendedor que está vindo à mente para você compartilhar com a turma. Assim, professor, eu gosto muito de fulano. Eu não sei dizer muito bem sobre ele, mas eu vi que o negócio dele cresceu, eu admiro. Quem seria essa pessoa que hoje você olha e você admira como empreendedor? E por que você admira essa pessoa? Quem vai ser o primeiro a falar? Não precisa tumultuar, todo mundo, um por vez. Quem que você se lembra? Vamos pensar aí. Um empreendedor. Professora, pode ser somente o Zuckerberg, esses grandes? Não, pode ser você, exatamente, Carlos. Pode ser você, Flaviana. Só me fala o porquê que você se vê como empreendedor. Vamos lá. Primeiro o Carlos, depois a Flaviana. Tem um que eu admiro muito, que é o Thiago Nigro. Não sei se todos conhecem. Sim, o primo rico? Exatamente. Eu sou muito fã dele. Porque ele começou de um negócio pequeno, ele saiu fora da casinha, e hoje ele é dono da quarta maior corretora de ações do Brasil. Tem o maior canal de investimento no Spotify do Brasil e um dos maiores do mundo em investimento. Ele lidera todos os rankings na área de investimento de ações. Ele começou como pequeno, como day trade, no swing trade, e hoje ele é um gigante e uma referência no mundo todo, não só no Brasil. Uau, espetacular. Também super admiro ele, viu? E ele ajuda bastante as pessoas, viu? E tudo começou somente com um simples passo de ensinar como você pode ir do 1000 ao 1.000.000. Flaviana. Exatamente. Eu comecei a gostar dessa área de investimento por causa dele. Ele foi um dos motivos de eu querer ir na faculdade, eu sem fazer nada, um dia fui pesquisar e gostei do que ele fazia, gostei do trabalho dele, o livro dele é sensacional. Foi aí que começou. Perfeito! Muito bom, Carlos. Flaviana. Professora, eu vou citar aqui o Elon Musk, que é o dono da Tesla, que ele também veio humilde, né, pobre, e depois entrou na faculdade estudando física, e lá teve a ideia de começar a empreender um programa computacional. E aí depois ele cresceu, vendeu e comprou outro programa, e assim se multiplicou o seu dinheiro e começou a inovação de carros, né, tecnológicos, e hoje ele é o bilionário mais poderoso assim, no ramo automobilístico, que com inovação de carros futuros. Uau, realmente, ó,
Aqui já tem até aqui no chat. O Brendo também lembrou do Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX, que pela ousadia e inovação, mesmo sendo um jovem adulto, hoje tem um peso gigante no mercado tecnológico global, né? E se você ver a história dele, né, Flaviana? Não começou assim bem no alto, não, viu, gente? Sim, começou, ele era pobre, né? Mudou acho que da África do Sul para o Canadá, e lá começou a estudar do Canadá, foi para os Estados Unidos, e assim começou a história de vida dele, de uma família pobre e humilde, e hoje se tornou a pessoa que é, empreendendo e crescendo cada vez mais. Fantástico, muito bom, muito bom. Quem mais, gente? Professora Silvânia. Oi. Eu tenho alguns exemplos, né? O dono da Honda, o cara que é dono da Tramontina, Sim. São peças e ferramentas, né? Ele começou, na verdade, trabalhando como porteiro de um prostíbulo e foi demitido de lá porque não sabia nem ler nem escrever. Ele, na necessidade de trabalho, conversou com o rapaz no que ele podia fazer, porque ele precisava trabalhar. Então, o dono do prostíbulo colocou ele para consertar coisas. Ele viu a necessidade de que precisava de algumas ferramentas, elas precisavam ser feitas para que ele conseguisse consertar as coisas. Ele começou a fabricar as próprias ferramentas e começou a vendê-las. Assim começou o império, né, que é a Tramontina. Uau! Eu acho um bom exemplo. Verdade, Bendo, verdade. Fantástico, viu? Muito bem lembrado. Quem mais, gente, vocês se lembram? Tem o Steve Jobs, que mudou a forma nossa de comunicar. Ele começou com um computador, depois teve a brilhante ideia de botar um computador dentro de um celular. Foi ele que começou a era do smartphone. Espetacular o Steve Jobs, né? Ô, professora... Uma história interessante que eu... Pode falar, Flávia. Voltando aqui para a minha realidade do meu dia a dia, como alguns sabem, meu marido trabalha numa granja, ele é gerente de unidade. E a granja que a gente atualmente mora e trabalha é o dono da Mantiqueira Alimentos. Não sei se vocês conhecem, Mantiqueira é produtora de ovos, e ele também tem uma história de vida bem impactante, que ele começou, tipo assim, um amigo dele que quis arrendar uma granja, um aviário para ele não tinha dinheiro, mas um amigo insistiu, ele foi e alugou. Só que ele estava quebrado, não tinha nada, estava namorando com uma namorada que atualmente é a esposa dele, e o pai dela proibiu ela de namorar com ele, que eles queriam noivar, por causa da quebradeira dele. Aí ela terminou com ele, mas disse que ia ajudar ele a se reerguer. Então, ela ajudou ele a organizar as finanças dele, e sendo amiga, né? Porque ele não podia namorar por causa do pai, até quando ele se reergueu por causa dela, conseguiu expandir e começou a crescer. Ele começou a comprar produtos, maquinários de fora, sem ter dinheiro para comprar. Aí as pessoas perguntaram, mas como é que você vai me pagar? Quando eu obter o lucro, eu te pago. E assim ele começou a obter crescimento, e hoje a Granja Mantiqueira é uma das maiores produtoras de ovos da América do Sul, e Uau. É uma das principais que vende ovos para o McDonald's, Pão de Açúcar, e está cada vez mais crescendo. E hoje ele, depois que ele conseguiu se reerguer, ele pediu a mão de casamento da namorada, o pai da mulher aceitou, e eles estão juntos até hoje. Uau! Que espetacular, hein? Muito bom. Robério. Essa semana eu vi uma história interessante do dono da Lamborghini, que ele era fabricante de tratores. Aí ele comprou uma Ferrari, só que essa Ferrari deu defeito, e como ele tinha já conhecimento no ramo da mecânica, ele sabia do defeito. Aí ele foi na própria fábrica, conversou com o dono da Ferrari, e o dono da Ferrari disse que não tinha esse erro. E aí o dono da Ferrari falou assim para ele: se você quiser, você faça o melhor. Ele foi lá e criou o Lamborghini. E é um dos carros mais vendidos do mundo.
Porque, tipo, ele já tinha conhecimento, ele sabia do erro, só que ele mostrou o erro ao dono da Ferrari e ele bateu em cima, não dizendo que não existia esse erro. Como ele já tinha o conhecimento, já tinha essa empresa de tratores, ele como posso dizer, ele apostou na criação desse carro. E a gente já sabe o sucesso que é hoje em dia esse carro. E tem também o dono da Netflix, né? Ele começou vendendo CDs, alugando em locação, e depois começou a fazer entregas por correio, via correio. Aí, com o crescimento da internet, lá para 2003, 2004, ele teve a ideia de começar a alugar esses filmes com as empresas e jogar nessa plataforma, que também está dando o sucesso que ela é hoje. Tem antes do próximo falar, tem umas coisas assim, gente, que eu acho espetacular, assim, nessa questão de empreendedorismo, né? Pegando o gancho aí da Netflix, né? Antes você tinha que alugar filme, você tinha que ir uma locadora, pegar, devolver, aí depois veio a TV a cabo, né? Que você comprava TV a cabo, quando pensa que não viu Netflix. Baixo custo, uma plataforma incrível, a gente nem dá conta de acompanhar a quantidade de séries e filmes. Você está assistindo uma série, daqui a pouco, ela quase que diariamente ela está incluindo novas séries, e umas séries boas, né, produzidas também pela Netflix, com baixo custo, acessível para todo mundo. Espetacular. E ainda pegando esse mesmo exemplo, quem diria, gente, há 10 anos atrás, que o maior dono da maior frota de táxi no mundo não ia ter nenhum carro dele? Que todos esses táxis iam ser terceirizados e não seriam dele. De quem que eu estou falando? A maior frota. Uber, exatamente. Quem diria, hein, Franklin? São ideias que a pessoa tem, gente, que são ideias espetaculares, que depois o negócio toma proporção e depois vão ser copiadas. É natural isso, é o processo natural, né? Vão se copiando, vão vindo outros semelhantes, né? Como Garupa, tal, mas tudo começou com Uber, e isso é fantástico. Quem é o próximo? Cadê? Deixa eu ver, não tem ninguém com câmera ligada, então ninguém quer falar, né? Mas aqui, a Ana colocou aqui que o fundador do Cirque du Soleil, ele era artista de rua e teve a ideia de juntar o melhor das pessoas e conseguiu ajudar todos ao seu redor e ficou milionário. É verdade, né? Tem a Magazine Luiza também. Começou com uma simples loja e hoje ela não só vende os produtos dela, mas como vende outros produtos. Criou uma plataforma onde você pode se associar à Magazine e vender seu próprio produto. Perfeito, Anderson. E tem o Silvio Santos também, né, professora? O maior comunicador aqui. Silvio Santos é um exemplo e tanto. Começou como camelô. Positivo. Como camelô. E eu gostaria de compartilhar uma história com vocês antes da gente encerrar esse momento aqui e passar para a próxima etapa, que acho que quem começou a falar aí de empreendedor, que também foi meio que, no início, desprezado, né? E enquanto falava, eu me lembrei do Walt Disney. A história do Walt Disney, não sei se vocês conhecem, mas na década de 40, o Walt, ele trabalhava em um jornal. Ele era cartunista. E cartunista fazia aqueles desenhinhos, né? Aqueles memes, aquelas coisas lá, aquela parte mais divertida do jornal, né? E acredite, ele foi demitido do jornal que ele trabalhava por falta de criatividade. Você consegue imaginar isso? Walt Disney sendo demitido por falta de criatividade. Ele, então, demitido, sem saber o que fazer, e ele estava recém-casado, ele foi trabalhar em um cinema. Só que daí ele chegou lá, e ele estava fazendo uns curtas-metragem, e o dono do cinema falou que não tinha como pagar ele. Então ele falou bem assim, olha, você pode passar os seus curtas, e depois de 6 meses eu te pago. E ele aceitou, recém-casado, né, passando muita dificuldade, ou seja, ele começou trabalhando para receber um tempo depois. Até aí tudo bem.
O Walt Disney, então, teve uma ideia de criar um personagem. Aí ele foi lá e criou um coelho chamado Oswald. E esse coelho começou a fazer muito sucesso nesses curtas-metragens. Acontece que ele não patenteou a ideia do coelho. E quando esse coelho, conforme ele foi fazendo sucesso, aquele homem foi lá e patenteou a ideia como se fosse dele. E aí o Walt Disney volta à estaca zero, sem ter dinheiro, sem ter nada. E ele então fala para aquele homem, assim, ó, vamos fazer o seguinte, você pode ficar aí com esse coelho, porque eu já tenho outro personagem, eu já criei um outro personagem. E então, tendo que começar do zero, o que acontece? Ele sai daquele estado, vai morar em outro lugar, ele precisa mudar de cidade, e quando isso acontece, gente, ele fica totalmente desamparado, porque ele não tinha reserva, ele já vinha de muito tempo de dificuldade, e a história conta que ele chegou até a comer ração de cachorro, porque ele não tinha nada para comer. Mas ele se muda para outro estado, e ele começa tudo do zero. E nesse começar do zero, tem esse novo personagem que ele criou. E esse personagem era um rato. E inicialmente a esposa até estranhou, porque, poxa, um rato, muito estranho, né? Um rato, não sei se vai ser tão atrativo, enfim. Mas ele, então, lança esse rato e ele passa, então, a ficar famoso. E, como vocês sabem, esse rato que eu estou falando se trata de quem? Do Mickey Mouse, né? Mickey Mouse. Aí, então, tá lá, ele já com o seu rato fazendo sucesso, e um dia ele faz o seguinte, começa a idealizar um grande parque temático. Não existia no mundo inteiro. Ele começa a visualizar algo novo, e as pessoas começam a falar que ele está maluco, que não tem condições de fazer aquilo, que não haverá aceitação, que aquilo é loucura, mas ainda assim ele acredita, ele continua insistindo na ideia. Ele então vai para uma cidade praticamente remota, ali naquele estado, e ele então, por isso até que a cidade se tornou conhecida, toda aquela região ali por conta do parque, mas na época não tinha absolutamente nada naquela cidade, e ele então começa a construir esse parque temático. E todo mundo dizendo que ele era o quê? Louco, maluco. Acontece que, depois que o Walt Disney está botando a ideia em ação e tudo está acontecendo, infelizmente ele vem a falecer. E ele morre e não consegue ver todo aquele parque de entretenimento da Disney que nós vemos aí na televisão, ele não consegue ver aquilo. E no dia da inauguração, no momento de cortar a fita, lá inaugurar o grande parque, o preleitor da noite, ele chama a senhora Walt, a senhora Disney, né? E antes de entregar o microfone para ela, ele falava assim, é uma pena que o senhor Walt não está aqui para ver tudo aquilo que ele idealizou. Então, ele passa o microfone e a primeira coisa que ela faz, após cumprimentar os convidados, é dizer o seguinte, eu tenho que discordar do senhor quando o senhor disse que ele não viu isso daqui, muito pelo contrário. Ele viu esse negócio, ele viu esse empreendimento, ele viu esse parque muito antes de mim e muito antes de qualquer um que aqui está. O que todos, na verdade, estavam vendo ali, ele já tinha visualizado muito tempo antes. E isso é ser empreendedor. É você olhar para o futuro e você ver algo que muitas vezes os outros nem estão vendo ainda. Mas você, com sua autoconfiança, acreditando em si, você está visualizando já o futuro daquele negócio. E isso faz toda a diferença. Conheciam essa história? Alguém aqui já conhecia? Não. Eu sim. Eu já, professor. Fale para mim, o que você achou aí? Quem não conhecia principalmente? O que você vê como diferencial nesse homem? O que te chama a atenção? Ele não desistiu do seu sonho. Ele ficou com tudo, não sabendo que poderia dar errado. Persistência, né, professora?
Persistência, boa. Flaviana, você falou, eu não entendi. A imaginação dele que fez ele ser o que ele é hoje, né? Outro caso também de empreendedorismo, mas que não é tão empreendedorismo, né? O caso do McDonald's, né? Que roubou a ideia, né? Basicamente, roubou dos irmãos, tomou para ele a marca, que os irmãos não tinham esse pensamento de crescer e empreender. Ele viu lá a oportunidade e foi lá e fez um contrato com os irmãos e depois não cumpria as regras do contrato, queria crescer ainda mais a marca, e o McDonald's é o que é hoje, mas de uma forma que meio que fraudulenta, né? Porque os verdadeiros donos saíram no prejuízo no final do contrato, porque tinham que dar uma parte para eles de filiais, e ele fez um acordo de mãos, que acordo de mão é mesmo que nada, que eles não conseguiram provar até hoje, e deixam de ganhar até hoje por causa disso. Exatamente. Mas a mente dos irmãos que criou a marca do McDonald's foi fenomenal, que é o sucesso que é hoje, né? Exatamente. Quem não assistiu ainda, assista lá Fome de Poder, não fiquem chateados com a história. O sucesso do McDonald's realmente se dá a... Esqueci o nome dele agora, mas quem botou o negócio para acontecer, porque os irmãos, eles não tinham visão de Eles não tinham visão, né, professora? E não tinha. Ele era um cara extremamente empreendedor, que já tinha quebrado a cara várias vezes, mas continuava insistindo. E quando ele viu a história, o McDonald's, ele viu ali uma oportunidade de escala, né, de crescer muito. Exatamente. Ele achou uma ideia diferente, né, E se não fosse ele, o McDonald's não seria o que é não hoje. seria, é verdade. Não, e também porque ele era um pouco, não, bastante ganancioso, né, quando dizer as palavras, né? Verdade. Pois bem, turma, quem quer falar? Aqui no Brasil também tem várias histórias. Um programa que é bem interessante para empreendedor é o Shark Tank, né? Que tem Shark Tank. Ele várias histórias, e várias histórias até emocionantes que passam de empreendedores, de pequenos empreendedores que deram certo, que conseguiram do pouco, né? Conseguiu chegar lá no empreendedorismo mais alto, e tá uma oportunidade de estar ali. Tem um caso que é até interessante de um barbeiro. Eu assisti já tem um tempinho. Ele criou um penteado, né? Mas, porém, esse cara, ele foi preso. Ele era envolvido com tráfico. Foi preso. E aí, quando ele foi solto, ele começou a cortar cabelo dentro do presídio. E quando ele foi solto, ele decidiu mudar de vida. Hoje ele é a empresa dele é uma das maiores aí no ramo da barbearia. Ele foi no programa do Shark Tank, ele criou um penteado que chama blindado, e é sucesso. E ele é bem, bem grande, principalmente na região lá de São Paulo. Olha, que legal, hein? Muito bom, gente. Muito bom a participação de vocês, é isso daí. É isso que enriquece aqui o aprendizado, é essa participação. E após ouvir essas histórias aí, tão interessantes, tão enriquecedoras, e tão inspiradoras, né? Vamos começar, então, a empreender? Vamos nós começar a pensar em um negócio? Vamos lá? Qual é a proposta que eu tenho para vocês? De um trabalho em grupo, tá bom? Um trabalho em grupo onde a gente vai fazer algumas definições. Mas antes de fazer as definições, eu acho que a gente poderia já me passar o nome dos grupos, porque eu vou colocando aqui no slide e a gente vai já colocando aqui na ordem, pode ser? Eu acho que é melhor, porque a gente não se perde depois. Eu gosto de já mostrar os grupos. Ô, professora, não era melhor a senhora selecionar as pessoas, porque eu mesmo não conheço ninguém pessoalmente, como acho que a maioria daqui. Então, para a gente escolher uma pessoa, fica meio que estranho. Positivo, eu concordo com a Flaviana também. Pronto, então vamos lá. Eu vou pegar aqui já algumas pessoas e vou colocar juntos. Aí vocês, o que vocês têm que fazer? Primeiro, mesmo que eu vou determinar aqui, é interessante que uma pessoa seja pelo menos o líder de grupo. Para o quê? Para criar um grupo de WhatsApp com essas pessoas que estão envolvidas no trabalho. E aí a gente fala assim, olha, fulano,
alguém que tem, porque pode ser que alguém tenha uma ideia, ou pode ser que ninguém tenha ideia, e aí a gente vai começar do zero, não tem problema começar do zero, aí a gente vai criar um produto, um serviço, enfim, tá bom? Me parece que nós não estamos todos aqui na sala. Quando não estamos todos, pode ser que vai ficar alguém fora. Então, eu vou criar alguns grupos, mas pode ser que pessoas fiquem fora e depois a gente vê, tá bom? Eu vou criar 5 grupos, tá bom? 5 grupos de no máximo 4 pessoas cada um. O grupo 1, eu vou por ordem aqui, tá? Vou botar aqui bem de forma aleatória. O grupo 1, a cabeça vai ser a Ana Luísa, depois, não estou dizendo que você vai ser a líder, depois vocês definem, tá? O grupo 2, eu vou botar aqui logo como cabeça o Carlos. O grupo 3, eu vou colocar como cabeça o Fábio. O grupo 4, eu vou colocar como cabeça a Flaviana. E o grupo 5, eu vou colocar como cabeça do grupo 5. Deixa eu ver aqui. O Robério. O cabeça do grupo 5, o Robério. Já vai aparecer já já o nome dos grupos para vocês, tá bom? Deixa eu só colocar aqui e eu já apresento e qualquer alteração a gente faz. Vamos lá. Dê só um minuto que eu estou distribuindo, tá bom? Professora? Oi. Só uma pergunta. Esse projeto que a senhora falou pode ser relacionado a qualquer tema ou tem que ser voltado para o agro? Qualquer tema. Ok, obrigado. Boa pergunta. Qualquer tema. Estou botando bem de forma aleatória. Já vou apresentar já os grupos, viu? Mas estou botando bem de forma aleatória mesmo. Alguns grupos ficaram só com 3 pessoas, porque o que a gente vai fazer? A gente vai ver se vai ter mais gente que vai aparecer, né? E quando aparecer, ou então, se não tiver o nome aqui, você já me fala, professora, tá faltando fulano na sala, pode colocar aí no meu grupo, tá bom? Já vou colocar e vocês vão ver. Só um instantezinho. Ô, professora, tá faltando o Denilson Júnior hoje, se quiser colocar aí no meu grupo. Denilson e quem? Denilson está aqui na sala. Denilson Júnior.
Eu vi um Denilson aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Tá, Denilson Ferreira. Isso. E ele está em outro grupo, não é o seu, já que ele estava na sala. Mas se tiver alguém, aí vocês me falam, que daí eu coloco, tá bom? Espera aí, que eu já vou botar para vocês visualizarem como foi que ficou. Aproveitem para observar quem está faltando. Vamos lá. Deixa eu ir lá para botar para vocês verificarem agora. Olha só. Vamos para os grupos? Eu tenho 5 grupos. Eu acredito que está faltando pessoas aqui. O professora só muda aí o nome de Ingrid e é Tarcísio, é porque eu tô com o computador da minha esposa. Ah, sim. Verdade. E você me falou, é Tarcísio. É. Senão o pessoal vai perguntar quem é Ingrid. A Ingrid até sorriu lá no fundo, né? Tarcísio. Pronto. Quem que nós temos aí? Ó, grupo 1. Ana Luísa, Anderson, Tarcísio e Micael. Tá bom? Esse grupo aqui já está fechado. Abram aí, Ana ou Anderson aí, quem puder, já abra um grupo no WhatsApp para vocês começarem a compartilhar as ideias, o que vocês vão fazer, que já vou passar as diretrizes, mas precisam começar a definir. Tarcísio, Anderson, Ana Luísa e Micael. Grupo 2, eu tenho o Carlos, o Denilson, Jaline e Natália. Também já está fechado esse grupo. Ô, professora, hoje a Andressa, ela tá ausente. Se puder, por gentileza, colocar nesse grupo 2. No grupo 2 não tem como que tá fechado. Se tiver algum sobrando aí, a Andressa Carolina. Andressa, vou colocar no grupo aqui do Fábio e da Eduarda. Também tem o Davidson e o Iago, que tá ausente. Davidson e Iago. Pronto. Ficou um pouquinho maior aqui, ó. Tava pouquinha gente, agora já encheu o grupo 4. Quem é Samara, que eu não vi aqui no grupo? Ô, professor, então o grupo 4 ficou com 5 pessoas? Ficou com 5 pessoas. Só que alguém colocou no chat aqui, alguém que eu não... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Robério, o seu grupo ficou você, Felipe, Matheus e Rodrigo. Ah, você colocou quem está ausente, né? Entendi. Tem uma pessoa chamada Samara que também está ausente, é isso? Eu não me lembro. Não me lembro quem é, se tem alguém com esse nome na turma. Mas depois, se tiver, na próxima aula ou na próxima aula que vocês tiverem, né? Só vocês me mandarem lá no WhatsApp, que eu adequo a pessoa e depois eu passo os nomes certinhos dos grupos, tá bom? Por enquanto, quem nós temos são essas pessoas. Grupo 1, Ana Luísa, Anderson, Tarcísio e Micael. Grupo 2, Carlos, Denilson, Jaline e Natália. Grupo 3, Fábio, Eduarda, Jeová e Andressa. Grupo 4, Flaviana, Franklin, Lohana, Davidson e Iago. Grupo 5, Robério, Felipe, Matheus e Rodrigo.
São essas pessoas que nós temos hoje. Caso depois apareça alguém, não tem problema, é só falar comigo que a gente resolve. Ninguém vai ficar fora, vai ficar sem grupo, não é esse o objetivo. Muito pelo contrário, eu quero que todo mundo participe, tá bom? Beleza. Dito isso, quais são as orientações, professora? Vamos lá. Vamos para as orientações, então. Olha só. Primeira coisa que vocês precisam definir. Vocês já estão com o grupo pronto. Estão com o grupo pronto. Vocês precisam definir qual é o negócio que vocês vão focar. Primeira pergunta, professora, pode ser somente do agro? Não. Professora, eu estava pensando, já tem algum tempo aqui, eu estava pensando em lançar uma barrinha de cereal orgânica, à base de banana, porque a minha família planta banana. Estava pensando, pronto, vamos trabalhar então essa ideia. Qual é o seu negócio? É a primeira coisa que vocês precisam definir. E aí, de novo, se alguém já tiver um negócio que está começando e quer organizar, gente, vai ser a oportunidade, porque a gente vai trabalhar com um plano de negócios, tá? Nós vamos fazer tudo muito no passo a passo, todo mundo junto. Vocês vão adiantar algumas coisas já fora da aula esses dias, e quando a gente voltar, eu vou dar mais algumas dicas para vocês inserirem no seu trabalho, tá bom? Então, qual é o negócio? Sim. Só volta um instante no slide anterior, só para tirar um print das pessoas. Sim. É bom postar no grupo. Tira essa foto que você tirou, Carlos. Posta lá no grupo. Perfeito, perfeito. Obrigada, Carlos. Definir qual é o meu negócio, eu vou inicialmente desenvolver logo alguns pontozinhos básicos, responder algumas perguntas. Qual será o nome da minha empresa? Qual será o nome do meu negócio? Qual será o nome do meu produto? Qual é o nome? O nome que você vai dar. Professora, a senhora poderia, eu não sei se a senhora vai fazer isso, disponibilizar um arquivo com todas essas informações? Que é melhor que posso colocar, vocês podem tirar print e colocar no grupo também, tá? Tá certo. Tá bom, Eduardo? Seria até bom para quem não está aqui também. Sim, seria bom se tivesse um arquivo, aí todo mundo poderia acompanhar melhor na hora de fazer, porque para lembrar na hora também é meio complicado. Verdade, verdade. Mas eu vou estar lembrando também, vou ver se a gente coloca alguma coisa lá no AVA também, tá bom? Alguma atividade no AVA, já para vocês irem complementando, tá bom, Eduarda? Certo, professora, obrigada. Aí quando eu colocar lá, já sabe que é para esse trabalho em grupo aqui, tá bom? Vocês vão definir, então, o nome da empresa. A sua empresa, ela é serviço? Ela é de serviço ou ela é de produto? Você vai vender serviço, ou seja, você vai ser uma empresa de consultoria agronômica, por exemplo, ou você vai ser uma empresa que vai vender chocolate? Quais são os principais produtos e serviços que você vai oferecer? É um produto só ou você vai abrir lá a empresa de brigadeiros gourmet? Carlos, seu áudio está ligado. Ou você vai abrir lá a sua empresa de brigadeiro gourmet, onde o carro-chefe, o produto-chefe é o brigadeiro gourmet. Só que eu tenho outros produtos. Eu tenho o brigadeiro comum, eu tenho o docinho de leite ninho, eu tenho o bem casado, eu tenho outros doces. Ou seja, a minha empresa lá, ela tem um produto, um carro-chefe, mas eu tenho outros produtos também. Quais são esses produtos? Outra coisa, qual é o objetivo do seu negócio? O objetivo do meu negócio é vender doces de qualidade para todo o público da região oeste, doces para festas, doces para pequenos eventos e doces também para revenda. Esse é o objetivo do meu negócio. Qual é o objetivo do seu negócio? Então, você tem que começar a pensar o que você espera do seu negócio, qual é o objetivo dele.
Eu acho que nesse primeiro momento, o mais importante é vocês já reunirem aí o grupo do WhatsApp, aproveitar esses últimos instantes que está todo mundo junto aqui. Eu acho que isso é muito importante, porque se deixa para depois, se perde. Faz agora, já reúne o grupo e já tenta responder essas questões básicas, porque respondendo essas questões básicas, as atividades que eu vou passar para vocês, inclusive lá pelo AVA, fica mais fácil, porque hoje você já sai daqui já com um direcionamento. Vamos lá? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês se organizarem, tá bom? Olha só, uma vez que você definiu o que você vai oferecer, o nome da sua empresa, qual é o seu negócio, quais são os seus produtos, os serviços e o objetivo da sua empresa, nós vamos agora entrar na parte de plano de negócios, tá? E o plano de negócios, ele vai te ajudar a ter uma melhor visualização do futuro do seu negócio, porque o plano de negócios, como o próprio nome já diz, é um planejamento prévio do seu negócio, daquilo que você espera na prática, porém, ele agora vai estar no papel. Oi, Flaviana. Ô, professora, seria mais conveniente a gente ficar pensando esses detalhes como o nome, o ramo da empresa, principalmente, para a próxima aula, porque agora, de imediato, a gente não vai ter uma ideia boa, né? Tranquilo. Eu só quero que na próxima aula já esteja pronto, porque a gente vai precisar dele pronto para startar a primeira pauta da próxima aula, tá bom? Por isso que eu estou colocando hoje, para dar tempo, Flaviana, nesses dias, vocês irem alimentando. Só não pode esquecer, tá bom? Não vai me abandonar, não. Fechado? Bom, uma vez que você já tem um grupo, você sabe o que vocês precisam definir. A gente vai startar o plano de negócios, que não é hoje, fiquem calmos. Eu vou só explicar para vocês entrar aqui no que a gente já, o que espera a gente lá na frente. O problema de muitos empreendedores, e o motivo pelo qual cerca de 80% das empresas, elas quebram nos 2 primeiros anos de vida, é justamente porque eu acho que, porque fulano teve sucesso, eu vou lá, faço e eu espero ter sucesso.
Ou então, eu largo meu emprego, vou empreender, eu não tenho uma reserva, eu não tenho um planejamento, e na primeira dificuldade que vem, porque aconteceu a pandemia, o comércio fechou, eu quebro. Isso tudo inclui planejamento. E o plano de negócios, quando eu falo de abrir uma empresa ou lançar um produto, o plano de negócios é fundamental, porque nele eu vou colocar no papel tudo aquilo que está na minha cabeça. Eu vou pesquisar o concorrente, eu vou pesquisar o produto, eu vou pesquisar ideias, eu vou fazer um diagnóstico do que já tem no mercado, do que eu quero, juntar tudo e montar uma estratégia. Então, o plano de negócios é uma ferramenta muito útil nesse aspecto. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui assistiu o filme ou conhece a história da Alice no País das Maravilhas? Sim. Já. Com certeza. Pois é. Toda vez que eu vou visitar um cliente que ele precisa, que ele quer me contratar para fazer um plano de negócios, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Porque muita gente não valoriza o plano de negócios, não sabe o poder que esse documento tem. E o plano de negócios é igual a Alice no País das Maravilhas. Alice estava lá caminhando, sem saber para onde ir, até que ela encontra um gato lá em cima de uma árvore e ela pergunta para ele, porque agora tem uma bifurcação. A estrada, ela tem duas opções, ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita, e ela pergunta para ele, que caminho eu devo seguir? E ele responde para ela, para onde você quer ir? O que a Alice responde, gente? Não sei. Não sei para onde eu quero ir. E ele, então, sabiamente, responde para ela, para mim e para você. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí? Vamos determinar onde a gente quer chegar? Ou vamos ficar no escuro? Vamos ficar sem saber para onde a gente quer chegar. Então, eu preciso definir o caminho. O plano de negócio, ele vai nos ajudar nisso. Então, sente com a sua equipe, defina o seu produto, o seu serviço, o que vocês esperam com esse negócio, coloca lá no seu objetivo. Qual é o objetivo do seu negócio? O que você quer com ele? Através desse objetivo, a gente vai desenvolver alguns pontos importantes do plano de negócio na próxima aula. Ok? Dúvidas? Ok. Nenhuma dúvida? Quando que é a próxima aula? A próxima aula eu vou te falar agora. Me dê só um instante aqui. Enquanto isso, vão abrindo aí a câmera de vocês, porque eu vou tirar o último print. E eu vou te falar qual o dia da próxima aula de empreendedorismo. Espera aí só um pouquinho, tá bom? Ó, hoje foi a primeira aula, no dia 29/6. Olha só, daqui até lá, a gente vai estar se vendo. A gente vai estar se vendo ainda, inclusive em outro módulo. Então, temos mais de um mês para pensar nesses quesitos que a senhora passou para a gente? Exatamente. Só que, nesse interim, eu vou estar cobrando vocês com a atividade do AVA, e, para sorte de vocês, eu vou ter um outro módulo com vocês, que vai te ajudar bastante nesse processo, que é o módulo que a gente vai ter na outra semana, que a gente vai iniciar paralelo a empreendedorismo, que é o módulo de marketing, que também sou eu que ministro. Tá bom?
Então, veja que as duas disciplinas vão estar andando junto, e muita coisa que eu vou falar no marketing, eu quero que vocês utilizem já para esse trabalho, para essa finalidade. Tá bom? Professora Silvânia. Oi. A empresa precisa funcionar e dar lucro? Ah, é bom, né? A não ser, se você quiser fazer uma sem fins lucrativos, pode ser, mas se for empresa normal, toda empresa, o principal objetivo dela é dar lucro. Vamos começar a ganhar dinheiro, hein? Opa, vamos! Beleza, gente? Tudo certo aí para vocês? Tudo claro? Como é que foi a aula? Boa. Foi muito boa, interessante. Foi ótimo. Participativa. Ótimo, é isso aí que importa, é vocês participando. Então, tá bom, todo mundo olhando para a câmera aí, para o print. Quem não abriu ainda, pode abrir agora. Isso, vamos lá para a fotinha. Ok, turma. Dito isso, um bom final de semana para vocês. A gente se vê em breve. E olha, eu quero um líder em cada grupo, viu? Não deixa o negócio ficar morto, não. Vai cobrando lá. Beleza? Bom final de semana para todos. Tchau, tchau, gente. Até mais.